Bom dia, Ágata do céu. Eu vou começar com uma frase, aliás, com uma pergunta pra você. Considera Tyrese Haliburton overrated? Nem aqui, nem na China, nem em Marte, em lugar nenhum. Jesus amado, que loucura! Se você que está nos ouvindo dormiu e não assistiu o jogo 1 da final do Leste, meus amigos, você volte lá no League Pass e vá assistir esse jogo. O que aconteceu foi um negócio assim, ó, sem precedentes. New York se calou ontem à noite. E eu diria que o Knicks provou do próprio veneno, né? Porque acabou dando uma de Celtics no quarto quarto, né? Abriu 17 pontos de vantagem. Viu Tyrese Haliburton levar esse jogo para a prorrogação, provocar a torcida, né? Deu uma de Red Miller, inclusive apontou para o Red Miller, né? Depois daquela bola que ele acabou pisando na linha, era uma bola para vitória, acabou levando para a prorrogação. E venceu na prorrogação Indiana Pacers 138, New York Knicks 135. Pacers rouba o mando de quadra, vence no Madison Square Garden, que estava um absurdo, uma energia absurda, mas cala o Madison Square Garden com o Tyrese Haliburton mais uma vez. De certo, ele jogou aquela bola e saiu se perguntando, né, quem é overrated, que inclusive a torcida estava chamando ele, né, de overrated. E com o Aaron Nesmith dando uma de Stephen Curry no quarto quarto. Foram 8 bolas, se não me engano, de 3 para ele. 18 pontos no quarto quarto pro Aaron Nesmith. E a gente tem aí um jogo, Agatha, para entrar para a história, né? Que você, assim, de maneira resumida, qual foi o teu sentimento no jogo? Vendo o jogo, o que aconteceu, tudo o que aconteceu, qual que é o teu sentimento antes de a gente falar especificamente sobre questões técnicas e números desse jogo? Eu gritei bastante. Teve uma hora que a Bianca tava no quarto, ela falou: Eita, pelo Nem é amor teu de Deus, time, já tá cara! tarde. E aí eu falei: Menina do céu, não tem horário pra isso que tá acontecendo, não, né? É um começo de jogo muito bom, né? Entrando um pouquinho na parte inicial, deixando a parte de loucura pro final. O Pacers começa muito bem, converte os primeiros 9 arremessos de quadra e dita esse ritmo. Falei que ia ter uma batalha também nessa série de ritmos, né? Eles começam tentando forçar um jogo de transição rápida, com início ofensivo bastante certeiro, inclusive, né? E aí eles controlam esse começo de jogo, tirando o Knicks da zona de conforto. Mas o Knicks consegue responder bem. Ele gradualmente vai conseguindo diminuir o pace e ganhar controle da partida. A defesa ajusta nesse primeiro quarto. E aí, obviamente, Jalen Brunson e Karl Anthony Towns começam a liderar, obviamente, esse desempenho ofensivo no Knicks. Daí eles vão invertendo o cenário, né? Quando a gente termina o primeiro tempo, a gente já tem 130 pontos combinados entre os dois times, né? Nova York tá liderando por 7 pontos, mesmo depois daquele começo legal do Pacers, e um ataque do Knicks que te encanta. Você vê versatilidade, os caras se adaptam, todo mundo aparecendo para receber bola, fazer o melhor passe, procurar o melhor arremesso. E aí, enfim, Knicks vai assim, nessa toada legal, até o quarto período de verdade, né? As coisas se desfazem nos últimos 5, 2 minutos, mas ainda assim, eu acho que pro torcedor de Nova York que pode não ter dormido hoje, mostra que apesar da derrota, o time tem condição real de vencer. Não podia ter bobeado, não podia ter entregado o final, mas é um time que jogou melhor a partida inteira. É, jogou muito bem, Karl Anthony Towns muito bem, né? Como você disse, foram cenários e momentos do jogo, né? O Pacers começa muito bem, o Knicks abre 17 pontos de vantagem no quarto quarto, assim, era uma vantagem muito boa até a metade do quarto quarto. Aliás, tá? Aliás, quando faltava 2 minutos e 50 para o fim do jogo, 2:50, o, o Knicks vencia por 14 pontos de diferença. E a NBA é muito legal porque tem umas estatísticas muito insanas, né, Agatha? Uns negócios muito específicos, assim.
E os times da NBA que venciam por 14 pontos ou mais, faltando 2,50 para o fim do jogo, em playoffs, nos últimos 27 playoffs, haviam vencido 970 vezes. Então, assim, nunca alguém vencendo por mais de 14 pontos ou mais, restando 2,50, havia perdido. 0 de 970. Agora o Pacers colocou seu númerozinho lá, primeira vez que um time vence com essa vantagem, com esse tempo restando para terminar o jogo, né? Mas o Pacers foi atrás. Por isso que eu disse que provou do próprio veneno Knicks. Primeiro, porque abre uma boa vantagem faltando pouco tempo e vê ela escorrer das mãos. Segundo, porque viu um time que, assim como o próprio Knicks, em nenhum momento desistiu desse jogo, em nenhum momento. E foi buscar essa vitória em pleno Madison Square Garden, que pulsava de maneira absurda nesse jogo. Mas vamos aqui falar um pouquinho de números, Agatha. Como já era de se esperar, o Knicks vence a batalha dos rebotes, inclusive Miles Turner bem apagado ontem, né? Falando aqui de um cara que poderia equilibrar um pouco essa questão. 46 rebotes para o Knicks, 39 para o Indiana, mas Indiana consegue forçar 15 turnovers do Knicks, 7 para o Pacers. Falando de arremesso, aproveitamento de arremesso de quadra idêntico, 51%. 3 pontos fizeram a diferença, e aí a gente entra com o Aaron Nesmith, né, que colocou 8 bolas de 3. Uma sequência de o quê? Agora vai me falhar a memória, acho que foram 3 ou 4 em sequência nos últimos segundos de jogo, diga-se de passagem, 40% de aproveitamento do perímetro para o Pacers, 32 para o Knicks, da linha dos lances livres 75 a 70. Também, como era de se imaginar, pontos em contra-ataque do Pacers vencendo, né? O Pacers vencendo essa batalha, 13 a 5. Segunda chance, 23 a 21 para o Pacers. E no garrafão, 62 a 50 para o Knicks. A profundidade, né, Agatha, faz a diferença. A gente já falou sobre isso aqui. O quanto a rotação do Knicks, ela é pequena, né? Ela é curta já na temporada regular, e assim vai ser nos playoffs. Assim é o Thibodeau. O banco contribuiu com 16 pontos, né? O Mitchell Robinson, o McBride e o Cam Payne, de maneira até surpreendente, eu diria. 43 pontos para o Jalen Brunson, 16 para o Bridges, duplo-duplo para o Towns, 35, 12 rebotes. Josh Hart com 8 pontos, 13 rebotes. O Gianni Nobi com 16 pontos. Pelo lado de Indiana, todos os titulares com pelo menos 14 pontos. O que menos pontuou foi o Miles Turner com 14 pontos. A gente teve 15 para o Andrew Nembhard, que é um garoto fantástico, né? A gente também falou sobre ele aqui no último episódio com o Rob Porto. Pascal Siakam, 17 pontos, 30 pontos para o Aaron Nesmith. Como eu disse, foram 8 bolas de 3 pontos em 9 tentadas, um aproveitamento de praticamente 89%, um negócio absurdo. 31 pontos para Tyrese Haliburton com 11 assistências e aquela bola, né, que leva o jogo para a prorrogação nos segundos finais do tempo regular. Além disso, nós tivemos aí o banco de reservas do Indiana Pacers contribuindo com 31 pontos, né? 10 do McConnell, 9 do Mathurin, 8 do Obi Toppin com 10 rebotes também, 4 do Bryant. Então, um banco de reservas, como a gente também já falou aqui, é um time mais distribuído, né, com um pouco mais de profundidade, contribuindo muito. Agatha, a gente teve, né, vários personagens, como eu falei, o Andrew Nembhard é um garoto que dispensa comentários, tem bolas importantes, consegue puxar a marcação, né, dá ritmo também para esse Pacers. Tyrese Haliburton, que de overrated não tem nada. Já foram nessa temporada 4 bolas, 4 game winners, né, seja para fechar jogos, seja para levar o jogo para prorrogação, só nesses playoffs. Então é um cara muito clutch também, né? Apesar do Jalen Brunson ser o clutch of the year. Uma defesa do Pacers
que incomodou demais esse Knicks, inclusive pendurou o Jalen Brunson, porque ele termina o jogo com 5 faltas, né? Entra no quarto com 4, termina o jogo com 5 faltas, o Towns com 4, o Josh Hart com 4 também. Um Aaron Nesmith que teve uma noite absolutamente mágica, ele falou inclusive, né, na entrevista pós-jogo que, bom, os caras estavam dando espaço para ele, e se continuarem dando espaço ele vai continuar arremessando, e deu no que deu. Pelo lado do Knicks, é um time que, apesar do Towns ter feito um ótimo jogo, né, de ter peças importantes, mas depende muito de Jalen Brunson, né, depende muito do Brunson fazer um excelente jogo, e mesmo fazendo um excelente jogo, acaba perdendo, porque a gente teve um excelente jogo do outro lado. Agatha, é um jogo que prova que, como a gente também já imaginava, vai ser uma série muito equilibrada. São dois times que conseguem ter um pouco dessa distribuição de jogo, apesar de ser isso mais evidente no Indiana Pacers, mas que são dois times que não desistem nunca, né? Que vão até o fim, mas que vai ter que exigir de Nova York um controle mental muito grande, porque quando você perde em casa o jogo 1 dessa maneira, você tem que voltar muito forte para o jogo 2. Né? Muito forte mesmo. Não digo que não dá para vencer, mas mostrando que aconteceu, mas que vamos passar por cima e vamos vencer essa série. A gente já falou aqui também sobre como aquela varrida do Celtics ano passado foi um pouco mentirosa com relação ao que esse time do Pacers merecia, e ontem mostrou que merece dar esse próximo passo, né, Agatha? Bom, é o Pacers que a gente está acostumado a ver, é o Pacers que a gente viu durante a pós-temporada, diga-se de passagem. É um Pacers que fez um comeback estando 7 pontos atrás com 48 segundos sobrando do jogo contra o Bucks, contra o Cavs e agora contra o Knicks. Não é a primeira vez que o Pacers está voltando de uma desvantagem. É óbvio que final de conferência o palco é outro, Garden o palco é outro, e tirar 17 pontos dessa forma é bem absurdo. Como eu mencionei no começo, o Knicks começa o último quarto em controle total da partida. Uma vantagem sólida, um ritmo do jogo que parecia estar do lado deles, e o Pacers não mostrava sinais muito imediatos de reação, né? O Madison Square Garden estava muito alto, muito confiante, muito feliz. E o Karl Anthony Towns e o Giannunobi, eles faziam uma sequência de 14-0, né? Para tirar um jogo que estava 94-92 e colocar um jogo 108-92. E aí, essa arrancada, que é bastante impressionante, acontece com o Jalen Brunson no banco, justamente, por estar pendurado. Chega a 17 pontos no quarto período e estava 14 pontos com 2 minutos e 45 segundos no relógio, que é quando começa uma virada histórica, né? É como você falou, Inclusive, nenhum Agatha, time... só um parênteses, né? Você falando aí novamente dos 2 minutos e 50, quando faltava 52 segundos, estava 9 pontos de vantagem para o Knicks. Pois é, e aí, enfim, começa improvável. O Earl Nesmith vira o deus do basquete, e nesse pequeno intervalo de tempo ele converte 5 bolas de 3 pontos. É óbvio, como você mencionou, a maioria com marcação atrasada, com marcação cansada e por isso 2 passinhos mais para trás. E uma defesa que até então se mostra sólida, simplesmente para de reagir, né? A gente entende que algo diferente está acontecendo, mas a gente não esperava que fosse cair absolutamente tudo. E aí o Nesmith começa a incendiar a partida, o Haliburton comandando absolutamente tudo da quadra, passando bola, leitura perfeita do que ele precisava fazer, e o Knicks paralisado. A bola trava no ataque, o Jalen Brunson volta, mas é quase impossível recuperar o ritmo. E aí o Pacers marca 23 pontos nos últimos 3 minutos e 14 segundos. Inclusive, é a maior marca de um time nesse intervalo de tempo na história dos playoffs. E aí você tem um jogo 125-123 para o Knicks, com 7,3 segundos no relógio. E o Tyrese Haliburton pega a bola, corre a quadra inteira, aí ele faz um fake que bate pra dentro, dá uma giradinha na cabeça do garrafão
e sobe para arremessar uma bola de 3 que ele não para nem para pensar, assim, não dá tempo de armar arremesso nem nada muito direito, né? E aí ele fala que ele mirou pra tabela, pra bater na tabela e cair. E essa bola bate no aro e sobe. A lá Kawhi Leonard, né? E aí ela cai bonitinho, absurdo. O Tyrese, obviamente, faz o choke. Até fazendo um parênteses aqui. Esse choke do Red Miller de 94, ele acontece no jogo 5 das finais, né? É uma das maiores vitórias, o Pacers estava perdendo por 12 pontos no fim do terceiro quarto, e aí o Red Miller marca 25 pontos no último período, e eles vencem por 93-86 lá no Madison Square Garden também, né? Apesar dessa atuação, acho que do ponto de vista jornalístico, é importante dizer que o Knicks vence essa série, né? Eles vencem o jogo 6 e o jogo 7, vão para a final da NBA, mas as coisas ficam muito marcadas por essa lembrança do Red Miller fazendo o choke. Se o final da história vai ser o mesmo, eu não sei te dizer, mas é um belo início para uma série que promete. A gente falou bastante com o Rob sobre como o Indiana tem tudo no papel para vencer e o Knicks precisaria do impossível, da energia do Madison Square Garden, e eles mostram que eles podem. Entregar essa derrota dessa forma vai para dois caminhos. Um time que senta ali no vestiário pós-jogo e fala: a gente nunca mais vai deixar isso acontecer. A partir de agora a gente vai vencer tudo. Ou um time que se entrega pro impossível, né? E fala, não, se a gente não vence nenhuma partida em que a gente tá ganhando de 14 pontos a 2 minutos do jogo, talvez a gente não consiga fazer nada. Eu não vejo um Knicks derrotista, especialmente porque o próximo jogo é em casa, especialmente porque viu durante essa última fase os mandantes de quadra começarem mal, né? Todo mundo começou mal. Da galera que era top seed, que vinha melhor ranqueada do que o seu oponente, o Oklahoma foi o único que passou, diga-se de passagem. Cavs Sky, Celtics Sky Campeão. e Warriors Sky, né? Então, assim, o Knicks não é terra arrasada, mas é aquilo que eu sempre falo. Dói muito mais perder jogando bem do que tomar um pau aí de 30 pontos durante o jogo, botar os caras pra descansar. É uma vitória doída, é uma vitória que vai ser muito lembrada e é o resumo da reestreia do Knicks 24 anos depois, na pós-temporada, especialmente na final de conferência. Ontem também teve a morte do Jim Irsay, né, que era o dono do Indianapolis Colts. Antes do jogo, o Pacers publica uma homenagem ao Irsay, inclusive a última postagem dele antes de morrer é que ele estava desejando boa sorte ao time do Pacers. Então, eles dedicaram essa vitória ao Irsay. E, bom, o que dizer, né, das finais de Conferência Leste? Até disse ontem, Drica. Uma pena o Anthony Edwards não ter feito uma bolinha no último quarto para deixar o jogo mais interessante, né? A ver se hoje ele consegue. Conferência Leste é maioral, né, cara? A gente sempre entrega entretenimento, Agatha. Vocês precisam aceitar isso. É, conversando com um amigo ontem, inclusive, né, depois da vitória do OKC, lá no futsal, a gente conversando, então, falei, cara, eu tenho a mais absoluta certeza que a Conferência Leste ela vai ser mais equilibrada, todos os jogos. E realmente, assim, é um encaixe muito difícil para os dois. São jogos que vão ser decididos muito no detalhe em quem quiser mais. E eu acho que esse primeiro jogo e a resposta do Knicks vai definir muita coisa daqui para frente, né? É isso que você falou. É uma derrota que dói demais da maneira que aconteceu, né? Você vencendo por 14 pontos, restando 2 minutos, quase 3, você vencendo por 9 pontos com menos de 1 minuto, você tendo né, aberto essa vantagem e ver ela escorrer em tão pouco tempo. Ela tem dois caminhos. Assim como a gente falou lá na série contra o Celtics, né? O Celtics tinha dois caminhos. O Knicks tem dois caminhos. Usar isso como uma motivação a mais ou se deixar abater, né?
Eu, particularmente, espero que se deixe bater, porque eu garrei ranço desse Knicks aí. Mas eu não imagino que seja assim. Eu imagino que vá ser uma série mais longa. Mas quem ganha é a gente, né, Agatha? E, de novo, a gente deixa aquela dica. Pra quem acha que o Pacers chegou aqui de graça, pra quem não assistiu esse time durante a temporada regular, porque não fez isso só nos playoffs, é um time que mantém essa maneira de jogar. E é um time muito equilibrado, né, e homogêneo desde a temporada passada, como eu falei. Aquele 4-0 do ano passado não mostra a realidade daquela série. Tanto é que o próprio Celtics, o Jaylen Brown faz uma bola absurda lá no jogo 1 ou 2, agora me falha a memória, para levar o jogo para a prorrogação, e o Celtics acaba vencendo aquele jogo, vence, né, os 4, mas todos com diferenças muito pequenas. Então esse Pacers não tá aqui à toa, não imaginem isso, assim como o Knicks também não. Então deve ser aí uma série longa, e que loucura que já nos presentearam no primeiro jogo com esse absurdo, né, Agatha? Alguma Uma... consideração a mais? Ia falar que o final foi absurdo, teve 14 mudanças de liderança, né? E o Knicks tem o dobro de turnovers desse Pacers, apesar de ter conseguido ganhar a batalha no garrafão. Mas queria falar de 3 polêmicas, né, que surgiram no final da partida. Primeiro é o loose ball fall do Siakam. Eu não lembro se é com Karl Anthony Towns ou com Mitchell Robinson no garrafão. O Knicks perde o controle da bola e aí eles disputam essa bola que é crucial para que o Pacers possa fazer mais outra de 3, né? Tem um momento também que o Tyrese Haliburton pisa na linha, mas ele sofre falta antes. Então, eles também conseguem ir para a linha de lance livre nessa parte. E, por fim, na prorrogação, a primeira bola da prorrogação, eu acho que é uma bandeja do Jalen Brunson, tem um goaltending que não é marcado pela arbitragem. No começo da prorrogação, o Knicks consegue abrir 4, poderia ter aberto 6. Não significa que seria suficiente, mas a arbitragem falha em pegar um goaltending importantíssimo nesse período e não marca. Isso diminui a vitória do Pacers? Jamais. Isso diminui o vexame do Knicks? Também não. O que aconteceu ontem é um divisor de águas. É make it or break it. Não, eles precisam esquecer. Eles precisam colocar uma borracha no que aconteceu naquele jogo, partir para cima e vencer. Eu vinha falando nas outras fases de Tyrese Haliburton, de quão bom ele era, mas o porquê que as pessoas não colocavam ele em tantas conversas. Justamente porque a gente não via essa explosão de pontos de um jogador, porque não precisa, o time é muito coletivo. Ontem ele entrega 31 pontos e o time inteiro arremessa 51%. Eu falei no episódio do Robbie também, né? É muito difícil você ter um Tyrese Haliburton chutando bem, um Pascal Siakam lá embaixo, e aí você olhar para o lado e você ter um Andrew Nembhard chutando 60%, e todo o resto trabalhando muito bem, mais ainda um Aaron Nesmith chutando 69% de field goal e 88% para 3. Diferente daquilo que eu falei do Michael Porter Jr., ele não vai fazer outro jogo de 80%, de 60%. Esse é o comum do Aaron Nesmith. Para quem não acompanhou muito Pacers, para quem não assistiu muito Pacers nos playoffs, essa é a média do cara. O cara tá chutando 65% nos playoffs. Não é um ponto fora da curva. Esse Pacers está preparado para vencer. E enquanto tiver tempo no relógio, eles vão dar um jeito. Baita apresentação, Drica, baita jogo 1. E hoje tem jogo 2 do Oklahoma, né? Baita jogo 1, são muitos caras, né, que podem fazer isso. Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith ontem, né, um negócio absurdo que jogou. O Tyrese Haliburton provando por A mais B que não superestimado. Baita jogo 1. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, vai lá assistir e bota aí o celular para despertar para o jogo 2 que acontece nesta sexta-feira. Mas hoje nós temos jogo 2 de Oklahoma para passar a agenda aqui para vocês, que agora só tem um jogo por dia, né? 9h30 da noite, OKC Timberwolves, jogo 2 em Oklahoma. OKC venceu, abriu 1-0 na série e hoje vai em busca do 2-0 e Anthony Edwards e companhia vai em busca de empatar essa série para dar emoção para o lado oeste. Agora eles estão nos devendo emoção. O oeste nos deve emoção depois do que o leste entregou nessa noite, Agatha.
É isso, né? A gente volta aí nessa sexta-feira pra ver o que Queria só aconteceu falar uma nesse última Oeste. coisa. Shai Finalmente, MVP. né? Pô, achei que esse negócio não ia sair, pelo amor de Deus. Todos achamos uma demora absurda. Parte boa, o troféu vai ser entregue Entregado. hoje. É 6:30 Entregue da hoje. manhã, gente. Vamos dar um... Pois é, me levem. Entregue hoje na Paycom. Vai ser muito bonito. Ontem já foi muito legal. É Ah, eu quero muito, dizer que o muito. discurso dele, assim, ó, me fez chorar algumas vezes, tá? Exato, é Algumas muito, vezes. muito, muito diferente o Shai. Primeiro que o vídeo de parabéns dele é absurdo, né? Começa com o Chris Paul, aí do Chris Paul vai pro Vini Vini Júnior, Júnior, do Vini Ronaldinho. Júnior vai pro Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldinho Gaúcho vai pro Wayne Gretzky e do Gretzky vai pro Steve Nash falando oi pro meu jogador favorito. Muito forte, muito forte. E todos eles falam a mesma coisa, o quão altruísta ele é, o quão coletivo e diferente, um líder diferente ele é. Todos mencionam o quão altruísta ele é. E ele não faz isso. Não é só a galera falando, né? Na entrevista de MVP, ele colocou todos os jogadores para assistir com ele. Todos os jogadores, diga-se de passagem, vestindo uma camisa Shai MVP. De Rolex. Antes disso, ele tinha dado uma cesta de presente para todos, deu um Rolex para cada um, porque ano passado o Jay Will brincou com ele, falou: Meu, se você ganhar MVP, você vai ter que dar um Rolex para geral. Ele lembrou e trouxe o Rolex. Lá na entrevista na coletiva, tava todo mundo no palco com ele. E é muito fofo também quando ele agradece a Hailey, esposa dele. Eles estão juntos há muito tempo. Coisa assim, 2016, 2015, desde a escola, desde antes dele ser draftado. Ela quem passou por todos os momentos com ele. E onde eu mais chorei também foi no vídeo da mãe dele, né? E TNT fez uma parceria. E tem o voicemail da mãe dele mandando parabéns pra ele e falando: Eu tô muito feliz que agora o mundo inteiro sabe o que eu já sabia. E é por isso que a sua vida inteira foi consistente. A mãe dele foi atleta, inclusive, ensinou pra ele todo o significado de vencer, mas vencer coletivamente. E, bom, temos o MVP e temos a possibilidade, porque, enfim, o Oklahoma segue vivo, não porque necessariamente é o que vai acontecer, de vermos o líder de pontos na temporada, que calha ser o MVP, que não é o segundo jogador da história a ter mais de 30 pontos de média com mais de 50% de shooting após o Michael Jordan, que tem 20 pontos em 72 jogos seguintes e a menor porcentagem de turnover pela usage dele, ganhar também um Finals MVP, um título da NBA e surrupiar praticamente todos os prêmios mais importantes da temporada. Isso não acontece há um tempo, né? O MVP ganhar a NBA. A gente tem essa oportunidade. E num dia que foi muito marcado pelo curioso e engraçado fato da galera muito brava com o Shai durante o dia, né? Porque ele cavou algumas faltas muito bem feitas, tal qual Jalen Brunson, diga-se de passagem, mas o Por burburinho favor. não é o mesmo. O burburinho não é o mesmo. Dois gênios na arte de cavar falta. Se você não ouviu eu lendo as regras no manual da arbitragem da NBA ontem, volta aí no episódio de ontem e ouça. Mas era só isso. Queria dar parabéns ao homem, dizer que fiquei muito feliz, que chorei, inclusive, alguns momentos. Estaremos nas trincheiras por Shai e estaremos nas trincheiras pelo 2-0 na noite de hoje, Drica. 7º ano consecutivo que um MVP não é norte-americano, né, Agatha? A gente teve a sequência de Giannis Antetokounmpo, sequência de Jokic, Embiid, Jokic de novo, e agora o canadense SGA levando o prêmio de jogador mais valioso da NBA. Poderia dizer que vai ser ano que vem, que vai ser um norte-americano com o meu Jason Tatum? Não vai, né? Porque ele não vai jogar. Oh, Deus. Jaylen Brown está nas suas mãos. É isso. Amanhã a gente volta para falar do Oeste, jogo 2 entre Oklahoma City Thunder, do MVP Shai Gilgeous-Alexander e o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards e companhia, aliás, de Julius Randle e companhia, né, nesses playoffs. A ver Até se os amanhã. caras vêm hoje, eu não duvido, tá? Inclusive, espero um ajuste massivo
Provavelmente focando no ataque ao garrafão, né? Que o time esqueceu. Veremos. Veremos. Um beijo, gente. Até amanhã.